percebeu a importância da advocacia extrajudicial? Você já percebeu que sem ela, a nossa advocacia, o nosso trabalho, se torna muito limitado? São vários os caminhos dados pelo legislador e pelas normas administrativas para que a gente rume à solução dos conflitos por meio da advocacia extrajudicial, sendo o advogado extremamente fundamental e importante nesse processo. Eu sou tabeliã, na capital de São Paulo, e eu, com muito orgulho e muita honra, venho aqui gravar esse vídeo para você, te explicando como você vai dar os primeiros passos rumo à advocacia extrajudicial. Eu vou te dar um roteiro básico. Sem ele, você não tem como iniciar o entendimento dessa questão, o entendimento desse ramo da advocacia, dessa possibilidade de solução de conflitos. E assim, quando você conseguir trabalhar com essa área, você terá a oportunidade de oferecer mais um tipo de serviço para o seu cliente, de um modo muito mais efetivo, muito mais rápido, e assim você vai melhorar os seus ganhos de honorários. Vamos lá então. Como é que começa? Começa pelo artigo 236 da Constituição. Você vai ler o artigo 236 da Constituição e entender que ali é feito o tratamento em relação às serventias extrajudiciais. Feito isso, você vai ler a Lei 8935, que é a lei dos notários e dos registradores, ou vulgarmente conhecida como a Lei dos Cartórios. Lendo a Lei dos Cartórios, você vai perceber quais são as modalidades de serventias que existem, quais são as competências dessas serventias, as atribuições, qual a limitação territorial de atuação de cada uma. Então, é importante que você leia essa lei 8.935 de 1994. Outra lei muito importante para você estudar é a Lei 6.015. A Lei 6.015, ela trata dos aspectos dos registros, do Registro Civil de Pessoas Naturais, que é o RCPN, do Registro de Imóveis, que é o RI, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que é o RCPJ, e do Registro de Títulos e Documentos, que é o RTD. Apesar de ser uma lei que trata dos registros, há alguns dispositivos voltados para os tabelionatos. Então, é importante que você leia essa lei para que encontre ali várias possibilidades de solução no extrajudicial. Por exemplo, retificação de nome, por exemplo, uso capião, e por aí vai. Não dá para ingressar no extrajudicial sem a leitura dessa lei. Bom, eu sou Renata, sou tabeliã de notas na capital de São Paulo e aqui estou disposta a te auxiliar neste caminho. Se você puder curtir o vídeo, isso vai me ajudar. Se você puder comentar o vídeo, pode comentar aqui que eu te respondo se tiver uma dúvida. Se você achar que alguém se interessa por esse tema, encaminha para essa pessoa. Bom, dando seguimento então nessa premissa básica, nesse arcabouço básico para você iniciar os seus estudos, vamos seguir aqui. Código Civil. É importante ler o Código Civil. Renata, o Código Civil inteiro. Bom, o Código Civil é a nossa Bíblia. Então, é interessante que você tenha uma forma de leitura periódica. Lê o livro de família, lê o livro de sucessões, lê o livro de direitos reais. Basicamente, esses são os 3 livros que têm uma atuação muito forte no extrajudicial. Código de Processo Civil. Olha, o Código de Processo Civil traz determinados dispositivos importantes também para a atuação no extrajudicial. Quando ele fala da possibilidade de realização de inventário extrajudicial, quando ele fala da ata notarial como meio de prova, quando os advogados entenderem o real tamanho da ata notarial, que ela faz prova do que está dito ali,
Olha, que instrumento super valioso em qualquer área de direito. A ata notarial serve como instrumento de prova daquilo que o tabelião verificou com os seus sentidos, com o que ele percebeu, e na hipótese de ata notarial para fins de uso capião, para fins de adjudicação compulsória, o tabelião ainda emite um juízo de valor em relação à posse. Olha isso, bem interessante, hein, esse instrumento. Outra lei que é muito importante que você leia é a Lei 9514, que é a lei da alienação fiduciária. Ela também permite uma série de atuações na sua advocacia extrajudicial, inclusive como estabelecimento de garantia efetiva entre os particulares por meio da alienação fiduciária. Muita gente pensa que a alienação fiduciária só pode ser feita em relação a um banco ou uma pessoa jurídica. Não, a alienação fiduciária pode ser estabelecida entre particulares. Olha que super dica para você dar para o seu cliente, né? Por meio de uma garantia forte, com uma execução fácil, sem precisar do Poder Judiciário. Bacana, né? Eu gosto. Dentre outras muitas leis, eu vou te citar mais uma, que é a Lei a Lei 14.711 de 2023, que é a lei do Marco Legal das Garantias. Essa lei também é muito importante porque ela permite a atuação do tabelião de várias formas. Você pode apresentar várias soluções para o seu cliente, como, por exemplo, a conta notarial ou a conta garantida, por meio da qual acaba aquele problema. Quem vai pagar, quem vai assinar, quem vai garantir, como vai ser garantido pela parte pagadora, por meio de um depósito numa conta garantida que o tabelião certificará. Então, a lei do marco das garantias também é muito importante. Finda essa parte da previsão legislativa, existem normas administrativas que são de fundamental relevância no extrajudicial. A primeira norma administrativa sem a qual a gente não pode trabalhar no extrajudicial é o Código Nacional de Normas. O Código Nacional de Normas é o provimento 149 do CNJ. Inicialmente, ele foi simplesmente um compilado dos principais ou de quase todos os atos normativos do CNJ. Atualmente, ele já sofreu várias alterações, várias atualizações, e ele já se encontra com um conteúdo superior àquele conteúdo inicial, de mera reprodução, de mero compilamento. Então, sem o Código Nacional de Normas, não dá para encarar o extrajudicial. É fundamental que você leia o Código Nacional de Normas do CNJ. Agora, o Código Nacional de Normas excepcionou alguns normativos do próprio CNJ que continuam valendo em paralelo ao CNN. Por exemplo, a Resolução 35. A Resolução 35 é fundamental para as soluções extrajudiciais. Então, precisa ler a Resolução 35. E, finalmente, dependendo do estado em que você for atuar, você precisa conhecer o Código de Normas, ou, no estado de São Paulo, as normas de serviço daquele estado em que você atue, né? Bom, e, finalmente, por último, quando você quiser aprofundar esse estudo no extrajudicial, é importante conhecer as decisões administrativas. Por quê? Os órgãos do Poder Judiciário, que são os fiscalizadores da atividade extrajudicial, eles exercem essa função correcional. Existe a corregedoria permanente, a corregedoria local, que é exercida por um juiz, e existe a corregedoria em nível de tribunal, que é exercida pelos órgãos especiais, dependendo de cada tribunal. Em São Paulo, pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Superior
da magistratura. Bom, inicialmente é isso. Já tem muita coisa para você estudar. Conte comigo, eu estou por aqui. Bora estudar. Tchau, tchau.